Olá, meu nome é Erika Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E é por isso que eu estou compartilhando uma série de videoaulas com conteúdo relevante que forneça aí os alicerces para a sua empresa se sustentar em bases sólidas, rumo ao crescimento e à perenidade no mercado. Porque sim, entenda, é possível sim crescer, mesmo diante a tantos desafios que você enfrenta aí em sua jornada empreendedora. Tem uma analogia que eu gosto muito de usar, que é a das plantas. Assim como elas, quando o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Então é por isso que eu escolhi como tema da nossa quarta videoaula a gestão estratégica. Como você pode estruturar sua pequena empresa para o crescimento e, de fato, viver unicamente dos rendimentos dela? Para responder essa questão, você vai precisar, né, de estratégia, ou seja, ter um plano que vai conduzir o seu negócio aos objetivos, aos resultados que você tanto deseja. Bem, que é pensar estrategicamente? A gente fala, né, e é importante que você entenda isso daqui, vou até compartilhar uma tela, que pensar estrategicamente é se antecipar às tendências, é você estar sempre à frente, é estar antenado, antenada a todas as transformações que ocorrem aí no ambiente externo à sua pequena empresa. E além disso, né, é você conhecer tão bem o seu negócio, é você compreender ele completamente a ponto de se adaptar a essas mudanças e se adaptar com agilidade, né, rapidamente. E aí eu te digo, para isso você vai precisar romper constantemente os seus paradigmas. Ou seja, o tempo inteiro estar com a sua mente aberta, né, para novos pensamentos, para novas ideias, para incorporar aí todas essas modificações, todas essas transformações que vão acontecendo. Não dá mais para você ser inflexível, para você falar, ah, eu não gosto de mudanças, ah, é muito difícil o meu negócio se adaptar a isso. Não tem como mais viver com esse pensamento, com essa crença, num mundo em que as transformações acontecem em um ritmo cada vez mais acelerado. Deixa eu trazer à tona aqui, até para ilustrar isso que eu estou dizendo, essa pandemia do coronavírus. Eu não vou entrar aqui no mérito da saúde, não vou entrar aqui no mérito da tensão que isso nos provocou, das inúmeras mortes, porque não é a reflexão que eu quero trazer, é algo que realmente muito sério, muito tenso, nunca ninguém imaginava, nunca ninguém queria passar por isso. Então, eu não quero entrar nessa questão de saúde pública, muito menos questão política. Eu quero trazer aqui para a gente refletir sobre a questão dos nossos negócios mesmo, no âmbito empresarial, né? Então, vamos pensar, o que esse contexto ele nos evidenciou aí? Que principalmente, eu acho que a grande questão é que os padrões de comportamento, eles agora são totalmente novos. É ou não é? Olha, eu sei que muitas das transformações aí, né, elas já estavam em curso, elas já estavam acontecendo, porque a gente está no mundo da era aí digital, da informação. Então, por exemplo, compras online já era algo que estava acontecendo, que tinha essa tendência a evoluir, a elevar aí, né, esse volume. Obviamente que isso já estava acontecendo, mas eu acho que é inegável dizer, né, que esse surto ele acelerou todo um processo que estava aí em curso.
Talvez a gente chegar no patamar que a gente está presenciando hoje demoraria mais tempo, 10 anos, talvez. Tem pessoas que dizem, né, estudiosos, que dizem aí que a gente acelerou em 10 anos. Então, é inegável que a pandemia trouxe aí essas mudanças em padrões que a gente não imaginaria que aconteceria, por exemplo, por agora. Terceira idade, fazendo compras online. Talvez isso ia demorar mais tempo, mas o isolamento forçou isso, né? Forçou a todos a aprenderem com os netos, com os filhos. Então, são mudanças aí nos hábitos de consumo, mudanças aí no comportamento que a gente conseguiu vivenciar, né? Que a gente teve que nos condicionar aí com todo esse surto, com toda essa pandemia que nos foi imposta, como eu disse, assim, ninguém nunca imaginava, ninguém nunca queria isso, mas nos foi imposta. Bem, e trazendo aqui mais para o âmbito corporativo ainda, né? Acho que a reflexão que a gente precisa fazer aqui agora e que eu quero te provocar a fazer pensa aí, pensa comigo. Quais foram as empresas e quais são as empresas que estão aí conseguindo crescer, que estão conseguindo aproveitar todas essas oportunidades aí que surgem também em momentos tão conturbados, por mais clichê que possa ser, a gente fala, né? Nas crises tem uns que choram, outros vendem lenços, mas essa é a verdade, né? A gente percebe isso. Então, eu pergunto, quais são as empresas que estão realmente conseguindo aproveitar e se adaptar aí a essas transformações, né? Que conseguiram aí crescer mesmo diante a esse cenário do caos que a gente presenciou. Reflita, quais são? São justamente as empresas que conseguiram se adaptar, são justamente as empresas que estavam preparadas para um terremoto, para as empresas que já tinham aí essa visão ampla, né? Que já conseguiam estar ali com a casa preparada para qualquer desafio. Eu sei que nunca ninguém imaginou um desafio nessa proporção, nunca ninguém quer isso. Então, talvez uma empresa já estava preparada aí para um fluxo de caixa, para ter uma reserva para 3 meses e tudo. Aí ela falou assim: nossa, nunca ninguém imaginou que ia durar mais de um ano isso daqui. Ok, mas como ela já tinha isso como uma coisa interna, estar preparada, esse olhar estratégico já era algo que acontecia com frequência, ela está conseguindo se adaptar mais fácil também, está se preparando a isso. Olha, e isso não é mérito apenas de grandes empresas, tá? Não, aqui eu estou dizendo que pensar estrategicamente também é coisa de pequena empresa, sim, né? É sim, ter esse olhar aí para o futuro independe do tamanho da sua empresa. E, na verdade, a gente até fala que as pequenas empresas têm até uma vantagem aí quando a gente diz em adaptação, porque justamente por elas serem menores, elas conseguem ser mais ágeis, porque as grandes, às vezes, têm que passar por tantos níveis hierárquicos, por tantas camadas para tomar uma decisão, que a pequena empresa não tem, que a pequena empresa consegue ter realmente uma resposta imediata aí a uma mudança, né? Então, não podemos usar justificativa, eu sou uma pequena empresa, por isso que eu não consigo me adaptar. Não é justificativa, isso é uma questão de ter ou não ter uma gestão estratégica, né? Então, pensar aí no futuro sempre vai ser importante e continua assim sendo importante, e eu digo até agora mais do que nunca, né? Esse é um atributo essencial de qualquer negócio. Você vai precisar, então, estar sempre aí exercitando a sua capacidade de enxergar a médio e a longo prazo, né? De estar sempre aí um passo à frente dos acontecimentos, caso você realmente queira que o seu negócio prospere e que o seu negócio seja sustentável aí ao longo dos anos. Nossa, Érica, mas como eu vou prever alguma coisa num mundo tão incerto?
É possível, sim, a partir justamente disso do que nós estamos dizendo, que é a gestão estratégica, que é você conseguir nivelar todos esses seus desafios atuais a uma perspectiva futura, a partir aí de uma visão apurada da sua pequena empresa, né? Então, entenda, presente e futuro, eles coexistem e você precisa sempre trabalhar nessas duas rotas, sem abandonar nenhuma delas, né? Aqui, muitos empreendedores e muitos estudiosos nomeiam isso como o motor 1 e o motor 2, né? Então, vamos falar aqui, o que é esse, que é esse motor 1 e o que é esse motor 2? O motor 1 é justamente o modo sobrevivência. É você ver o que está acontecendo aí no seu dia a dia, é você ver o que faz a sua empresa rodar neste momento, é você ficar aí de olho no seu fluxo de caixa. Eu já tratei aqui numa outra videoaula sobre essa gestão financeira eficiente, recomendo fortemente que você assista, né? É você aí pensar em como você pode gerar uma receita de imediato. Muitas empresas, nesse período de pandemia, deixaram apenas esse motor ligado. Conversei com muitos empreendedores e eles me falavam, não tem como eu pensar em crescimento agora, Érica, eu estou sobrevivendo. E isso é um erro que não podemos cometer se verdadeiramente a gente tem uma gestão estratégica, né? Você tem que reduzir suas despesas, você tem que ficar de olho no seu custo, você tem que cuidar do seu fluxo de caixa. Claro que tem. Obviamente que em momentos de crise isso se acentua, mas você não pode desligar, porque se você desligar desse foco estratégico, se você tiver aí apenas apagando incêndio no operacional da sua empresa, quem vai fazer a sua empresa crescer? E entenda, assim como as plantas, eu repetindo aqui, assim como as plantas, quando o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. É por isso que o motor 2, que é o motor do crescimento, que é esse motor de você ter uma leitura prévia aí do mercado, de você justamente se antecipar, ele precisa estar continuamente ligado também, né? É somente com esse olhar aí que você vai conseguir se adaptar ao contexto, né? Que você vai realmente conseguir aproveitar as oportunidades e se defender de todas as ameaças. A gente entra assim num ciclo, num processo contínuo, que é visão, é você pensar aí a médio e a longo prazo, se adaptar, se antecipar. Visão, adaptação e antecipação. Esse é um processo contínuo, esse é um fluxo que você deve manter a todo tempo aí dentro da sua empresa, ok? Não esqueça disso, mantenha esses motores sempre ligados, não deixa aí só o motor sobrevivência ativo, pensando, eu não posso pensar aqui no crescimento porque eu estou sobrevivendo. Não, não faz isso. Tenta adaptar toda hora o presente e prever aí o futuro. Mesmo agora, num momento assim, um cenário todo tenso, conturbado, confuso, né? Não dá para você deixar só aí o modo operantes, que a gente fala, né, ativo, né? Eu sei que, óbvio, Érica, nossa, mas você falando aí, acha que isso é fácil, é simples? Não, eu não estou dizendo que é simples, mas é totalmente possível. Isso vai demandar de você que você tenha, obviamente, uma cultura do aprendizado, né? Que a cultura do aprendizado faça parte aí da sua empresa. Isso significa, como eu tinha dito antes, que você precisa ter essa mente aberta, que você precisa estar constantemente aí aprendendo, para que você possa realmente ser ágil, para que você possa aplicar todo este conhecimento aí no seu negócio.
para que você possa realmente ter essa perenidade. Essa é a única saída para você conseguir ter uma empresa nesse mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o mundo VUCA, né? Tão conhecido aí que a gente utiliza. A adaptação e a agilidade, né? Elas nunca andaram tão próximas. Sim, adapta de forma rápida. Então, a gente até comenta, né, que nesse sentido, não dá mais para a gente achar que a nossa pequena empresa tem uma vantagem competitiva sustentada. A gente não usa mais esse termo. A gente não fala, eu tenho um diferencial, eu tenho uma vantagem competitiva aqui que nenhum dos meus concorrentes tem. Não, não existe mais isso. Agora a gente é introduzido ao conceito de vantagem competitiva transitória. Érica, o que é isso? Vantagem competitiva transitória, né? Entenda. Quando a gente está dizendo que o mundo está muito acelerado, que ele está mudando de uma forma que a gente não consegue perceber aí pelos nossos olhos, né? A gente precisa fazer com que a nossa empresa tenha diferenciais que vão o tempo inteiro se modificando, né, para adaptar aí a esse novo comportamento do consumidor. A gente não falou que a pandemia nos trouxe aí novos padrões? Ok. Quais são esses novos padrões? Como eu posso adaptar a minha empresa a esse novo hábito de consumo que o meu cliente tem agora? Esse é o único caminho para que você consiga ter essa sua vantagem competitiva aí no mundo de alta hipercompetitividade, num mundo aí com tantas mudanças, né? O que eu estou querendo dizer aqui, e entenda isso, é que nós saímos de uma estratégia baseada nos concorrentes para uma estratégia focada nos clientes. E isso demanda uma inovação contínua para atendê-los. Entenda. Nós saímos de uma estratégia baseada nos concorrentes para uma estratégia baseada no cliente. Entenda quem é o seu cliente. Já falei sobre isso aqui também numa outra videoaula, onde eu disse sobre criar e entregar valor aos clientes. Assista também. Você precisa ligar aí essa inovação baseada no seu cliente, no que ele está desejando, né? E aqui, já que eu falei de inovação, deixa eu trazer esse termo aqui. Quando é importante que a gente entenda que inovar, ela não é tipo assim, inovar é eu tenho que criar um novo produto e um serviço. Eu tenho que estar com a melhor tecnologia. Eu tenho que modificar os processos. Nossa, eu tenho que mudar o meu modelo de negócios. Ok, isso são resultados da inovação. Né? Isso não é inovação, isso são resultados da inovação. Então, pode ser que você precise sim criar aí um novo produto ou serviço porque você observou que o seu cliente está demandando. Pode ser sim que você vai ter que colocar uma nova tecnologia na sua empresa para agilizar um determinado processo e com isso modificar esse seu processo. Sim, pode ser que você vai ter que alterar o seu modelo de negócio. Ok, mas entenda, isso é um resultado da inovação, ok? E aí, um outro lugar comum, né, que a gente sempre escuta também, é que fala assim, inovar é porque eu preciso toda hora estar aí fazendo algo totalmente novo. Hoje eu estou fazendo isso, hoje eu faço abacaxi, amanhã eu vou fazer limão. Eu tenho que mudar toda hora. Aí vem esse conceito de startup, né, o tempo inteiro na nossa mente. Não, eu preciso fazer isso o tempo inteiro. Não. Entenda, não é você criar algo totalmente original aí o tempo inteiro, né? Se você observar bem, né, com os cases todos que a gente tem aí, os exemplos aí de algumas inovações, perceba que elas que são fruto de algumas ideias que são velhas, que acabaram sendo retrabalhadas para uma nova realidade.
né? Então, a gente fala que a gente está voltando aí muito no passado. Isso aí é uma ideia velha que está agora atendendo a um novo contexto, a um novo comportamento. É ou não é? Pensa bem comigo. Se você aprofundar e pegar exemplos aí que a gente vê de algumas empresas, inclusive essas startups, a gente vê que, na verdade, elas estão se adaptando a um novo comportamento. Aí eu digo de Uber, Airbnb, entre outras aí que a gente já viu no mercado aparecendo, né? Bem, tem um autor que trabalha muito nesse meio, nessa temática de inovação, que eu gosto muito, que é o Ram Charan, que ele tem aqui uma citação sobre inovação. Ele diz o seguinte: inovação é perceber o que o cliente precisa e trabalhar de trás para fora. Bom, o que ele está querendo dizer com isso aqui, né? Então, como eu disse, o Ram Charan é um autor que eu gosto, de trás para fora, não, de trás para frente, desculpa, eu fui lendo ali errado, né? Desculpa, então vamos lá. Inovação é perceber que o cliente precisa, entender o que o cliente precisa e trabalhar de trás para frente. Perdão. Então, isso significa dizer, né, que inovar é você seguir um determinado percurso. Então, vamos lá. Pensa bem, observa aí o seu cliente. Como que é o seu cliente? Quais são os comportamentos de compra aí do seu cliente? Quais são os hábitos de consumo dele, né? Às vezes a gente sabe que o cliente nem sempre ele sabe exatamente ali o que ele está desejando, mas você antenado, sabendo aí o que ele talvez vai demandar, você pode sim prever, né? Porque você tem essa análise de mercado de uma forma mais aguda, você compreende melhor o cenário. Mas enfim, então vamos trabalhar de trás para frente. Então vamos lá. O que o seu cliente quer, né? Observa aí os comportamentos dele, observa o seu cliente. E aí, a partir desse olhar aí apurado, aí você vem, traz para dentro da sua empresa e adapta a sua empresa, adapta os processos que você tem para produzir esse produto ou esse serviço, entregando para ele essa solução, né? Essa solução aí que ele está demandando neste contexto que nós estamos vivendo. Então, entende mesmo por que isso daí aí agora sim vem a questão do fora, né? É que eu tinha falado fora antes. Então, percebe aí que isso é um movimento de fora para dentro, do seu cliente para dentro da sua empresa, ao invés da gente pensar aí o contrário. Então, não é aquilo que a gente, às vezes, tinha o habitual de utilizar aí no passado, né? Não, eu inovei aqui, ó, criei. Agora eu tenho o melhor produto, o melhor serviço. Deixa eu ir lá vender isso daqui. Deixa eu correr atrás de um cliente que vai comprar isso daqui. Não, né? Agora, o importante é você pensar assim também, nossa, eu inovei aqui, olha, eu tenho uma tecnologia aqui agora com essa tecnologia eu vou revolucionar o atendimento aí ao meu cliente, né? Então, isso daqui é o que eu vou mudar tudo, vai ser muito bacana e tal. Mas já parou para pensar que às vezes você cria um produto ou cria uma tecnologia que se adota na sua empresa e o seu cliente não quer isso? Já pensou no tempo perdido que você vai ter feito? Então, percebe como é muito melhor você ter primeiro esse olhar aí para o cliente, descobrir aí o que ele verdadeiramente demanda ou o que ele precisa fazer para poupar, por exemplo, o tempo dele, para tornar a vida dele mais fácil, para tornar a vida dele mais barata, para tornar a vida dele melhor. Tá entendendo por que eu gosto tanto dessa colocação aí do Ram Charan, de pensar que inovar é justamente perceber o que o cliente precisa e trabalhar de trás para frente, de você usar essas 4 etapas.
observem o cliente, olhe para a sua empresa, adapte e entregue aí a solução ideal que cabe nesse novo contexto, né? Pois bem, quando a gente tem esse olhar aí, né? Quando a gente entende que a gente precisa olhar para o nosso cliente, que a gente precisa entender qual é a jornada dele, né? De ponta a ponta, como que ele faz para efetivamente comprar o nosso produto, qual o caminho todo que ele percorre aí até encontrar algo que vai facilitar a vida dele. A gente diz que a gente está realmente inovando, a gente diz que realmente a gente está entendendo como a nossa empresa pode se adaptar e atender a uma mudança no comportamento, no hábito de consumo. Ok? Então, reflita aí um pouquinho sobre inovação neste contexto, reflita aí um pouco sobre essa questão da sua empresa, pensar estrategicamente, olhar sempre aí para o futuro, né? Reflita aí como a sua empresa pode criar esse pensamento inovador internamente, né? Você não precisa ter uma bola de cristal, né? Ah, Érica, nossa, eu preciso de uma bola de cristal, eu não tenho isso. Não, você precisa ter uma lente angular aí, né? Você precisa ter uma lente grande, ou seja, ter uma visão ampla para conseguir enxergar isso. Inovar é uma coisa mais simples do que parece, não é esse bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente também pensa muito em fazer uma coisa totalmente inusitada, como eu estava dizendo aqui, quando a gente deveria estar fazendo era o arroz com feijão, básico, e a gente faz esse básico bem feito, a gente talvez já está inovando muito mais, porque a gente está entregando o que o cliente quer. Às vezes ele quer só o básico do básico, né? Porque justamente o que os inovadores fazem de melhor é prestar atenção a essas pequenas coisas, né? É prestar atenção aí, é escutar o cliente, é prestar atenção às pequenas coisas que já estão mudando e que estão ganhando aí uma velocidade. Então, quando você encara a sua organização e o mundo à sua volta como um portfólio de possibilidades, né? Como um portfólio de oportunidades mesmo para você trabalhar, e você enxerga a sua empresa como um centro capaz de competência, com habilidades e ativos aí que possam atender esse ambiente, você está realmente pensando estrategicamente, você realmente está inovando constantemente, que é uma demanda que esse novo mundo, que esse mundo VUCA está aí nos exigindo. Então, falando aí de uma forma bem resumida, a gestão estratégica, ela exige que sua pequena empresa mantenha o cliente no centro do negócio, mantenha colaboradores engajados e que realmente acreditem aí no aprendizado como uma fonte para compreender e absorver todas as mudanças do ambiente. E que as suas decisões internas sejam ágeis e baseadas em dados. Esse é o resumo. O resumo do resumo. Eu poderia ficar aqui mais horas explicando cada uma desses itens, porque tem muito assunto para a gente falar sobre gestão estratégica, mas eu queria realmente resumir, queria trazer aqui uma visão de uma gestão estratégica para que você possa realmente entender o que é isso. Eu reforço, não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível, né? Você precisa, sim, ter essa mentalidade aí para o longo prazo, mas ter também as suas metas a curto prazo. Essa é uma dica muito importante, né? Acho que talvez essa seja aí a grande sacada quando você consegue, como eu estava dizendo antes, né, nivelar presente e futuro. É quando você consegue aí ter essa visão a longo prazo, mas também com metas a curto prazo. Então, pense nisso. Resumindo, cliente no centro do seu negócio, colaboradores engajados na cultura do aprendizado,
uma decisão ágil e uma decisão baseada em dados. Com isso, você certamente estará adotando uma gestão estratégica em sua pequena empresa. É isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, né, me deixa saber disso, comenta aqui. Se você está gostando dessa série de videoaulas, me deixa saber, comenta, coloca o seu registro aqui e principalmente faça a sua inscrição aqui no canal da EPE, porque você se inscrevendo, você vai ficar aí sempre recebendo o lembrete de quando um novo vídeo for liberado e eu colocar aqui. Então, se inscreva, comente, enfim, se engaje aqui, porque eu estou realmente comprometida em fazer você viver unicamente, né, exclusivamente do lucro do seu negócio. É isso. Espero seu feedback, continue acompanhando até a nossa próxima aula. Combinado?